Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Embaixada do Brasil no Reino Unido envia um pedido de desculpas à família do jornalista britânico Dom Phillips. Câmara tenta correr para votar novamente a proposta que limita as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis. E após um dia caótico em São Paulo, sindicato e prefeitura anunciam o fim da greve de ônibus. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Eu começo essa edição novamente contando para você que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips ainda não foram encontrados na Amazônia. O nosso repórter da CBN Manaus, Patrick Mota Filho, conversou com Yura Marubo, que é assessor jurídico da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E ele contou para o nosso repórter que são quase 100 pessoas da Univaja que estão ajudando nas buscas pelos desaparecidos. E isso além das equipes da Força Tarefa que envolvem o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal, a Polícia Militar e Civil e outros órgãos. Esse é um trabalho que a Univaja vem fazendo, centímetro por centímetro, metro por metro, dentro do local indicado. As embarcações das forças de segurança não conseguem, tem que ser feito de canoa, a remo, né? Então, assim, para ver a dificuldade do local. Nós temos uma equipe de quase 100 pessoas, né, da Univaja, e nós não vamos medir esforços nenhum, não importa a logística e também não importa quanto será gasto, né, por parte da instituição para fazer essa busca ativa. As equipes da Univaja são as únicas que estão pernoitando nas margens do rio, tá fazendo as buscativas e não vamos descansar em nenhum momento enquanto não encontrarmos Bruno e o jornalista Dominique Phillips. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou também hoje sobre esse trabalho de buscas. Uma região extremamente complicada, uma região extremamente distante da capital Manaus. Enfim, as buscas continuam desde o primeiro momento. O governo federal colocou ali as Forças Armadas, a Polícia Federal, a própria FUNAI. Os órgãos estão trabalhando em conjunto com os órgãos estaduais e as buscas continuam. Como eu me comprometi, estive com a ministra do Reino Unido nos Estados Unidos, conversamos sobre o assunto e me comprometi que tudo que tiver ao alcance do governo brasileiro será feito e que nós não esgotaremos os trabalhos antes de esgotar todas as possibilidades de busca naquela região. E você lembra que eu contei para você ontem que houve um desencontro de informações sobre esse caso? Então, hoje, a Embaixada do Brasil no Reino Unido enviou um pedido de desculpas à família do jornalista britânico Dom Phillips. E a Embaixada fez isso após ter informado erroneamente que o corpo dele e do indigenista Bruno Pereira haviam sido encontrados. O envio desse pedido de desculpas foi confirmado pelo embaixador Fred Arruda, a nossa colunista aqui da CBN e da Globo News, Andréia Sadi. E se por acaso você está perdido nessa história, o que aconteceu ontem foi o seguinte: um representante da embaixada ligou para o cunhado e a irmã de Dom Phillips no Reino Unido. E esse contato foi para dizer que os corpos tinham sido achados amarrados a uma árvore. E aí essa informação foi divulgada para a imprensa pela mulher do jornalista Alessandra Sampaio. Mas depois a Polícia Federal negou que eles tivessem sido encontrados. Até a Associação Indígena Univaja, que denunciou os desaparecimentos há mais de uma semana, também não confirmou. E hoje a embaixada enviou essa mensagem de retratação à família. Segundo o jornal britânico The Guardian, a mensagem dizia o seguinte, abre aspas, estamos profundamente sentidos que a embaixada tenha passado uma informação à família ontem que não se provou correta. Fecha aspas. Inclusive, hoje o cunhado de Dom Phillips, Paul Sherwood, disse que a família só pode esperar que, com o tempo, as respostas desse caso sejam dadas.
e que eles estão preferindo não conversar com a imprensa por enquanto. Bom, na parte diplomática, o governo do Brasil respondeu hoje a comentários da alta comissária de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet. Ela disse ontem que estava preocupada com as ameaças crescentes a ambientalistas indígenas no país. Além disso, ela chamou a atenção para a ameaça de ataques a legisladores e candidatos nas eleições de outubro desse ano. E aí, hoje, o diplomata brasileiro Tovar Nunes disse no Conselho de Direitos Humanos em Genebra que lamenta o último relatório de Bachelet e que ela não reconheceu os esforços do país para promover e proteger os direitos humanos e a democracia. E ele também falou que as instituições de justiça investigam de forma rigorosa e independente as situações de ameaça e violência contra os defensores dos direitos humanos e que eles também atuam em conjunto para reprimir ações ilegais em terras indígenas. E que o Programa Nacional de Proteção foi fortalecido em 2019 para abranger também jornalistas e ambientalistas. E outro assunto que também foi comentado pelo embaixador foi a questão da democracia aqui no Brasil. A representação do Itamaraty disse o seguinte, abre aspas, reafirmamos o mais firme compromisso com a organização de eleições livres, justas, transparentes e seguras para todos, conforme determina a nossa Constituição e obrigações internacionais. Fecha aspas. Essa mensagem brasileira ainda pede que não haja nenhum tipo de interferência externa nos processos políticos do país. O embaixador disse o seguinte: se há uma coisa em que concordamos é que não há espaço para interferência de nenhum lugar nesse momento tão importante para a democracia no Brasil. Estamos protegidos pela independência e autonomia das nossas instituições no quadro constitucional da separação de poderes. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos trouxe para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação àquele projeto de lei que limita as alíquotas do ICMS, que é aquele imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Essa proposta ela teve origem na Câmara e foi aprovada no mês passado com o objetivo de reduzir os preços, principalmente dos combustíveis e também da conta de luz. Isso em ano eleitoral. E aí ontem esse projeto foi aprovado pelo Senado e agora voltou para a Câmara. E enquanto eu gravo este podcast, há uma negociação para que esse projeto seja votado ainda na noite de hoje ou amanhã pela manhã, porque como semana que vem tem o São João, o Congresso costuma ficar deserto, e aí essa proposta pode ficar cada vez mais fria. E esse projeto ele voltou para a Câmara porque foi alterado no Senado. Enquanto estão rolando essas negociações para votar ou não na Câmara, depois que o Senado aprovou esse teto de 17% do ICMS sobre os combustíveis, os estados se programam para adotar medidas contra a limitação do imposto mais importante para os governos estaduais. Os secretários de Fazenda planejam agora fazer uma análise do cenário depois que o projeto passou pela Câmara e pelo Senado. E eles disseram que vão batalhar principalmente para manter duas mudanças na Câmara. Como eu falei para você, durante a aprovação no Senado, os parlamentares fizeram mudanças. E uma dessas alterações prevê que a compensação para os estados precisa levar em conta a variação da inflação. E esse dispositivo ele foi incluído no gatilho que trata da compensação aos governos estaduais quando a perda de receita associada a combustíveis, energias e comunicações e também transportes for superior a 5%. Essa era uma demanda importante dos estados que agora vão trabalhar para manter essa alteração na Câmara. E durante a votação de ontem, teve uma derrota do governo.
os senadores aprovaram uma emenda proposta pelo MDB que obriga a União a restituir os estados e municípios os mesmos pisos de saúde e educação e os repasses referentes ao Fundeb, que é o Fundo de Educação. E tudo indica que vem aí uma nova briga. Essa batalha dos governadores vai permanecer na Câmara. Inclusive, caso o presidente Jair Bolsonaro vete essa proposta, os estados vão trabalhar para derrubar esse veto. E até sobre esse assunto, o presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda Estaduais, Décio Padilha, disse para nossa reportagem que com a aprovação do limite do teto do ICMS, os próximos governadores que vão assumir a partir de 2023 vão enfrentar uma dificuldade orçamentária. Nesse contexto, quando se traz tudo imediatamente dentro do exercício, você tem um problema de ordem fiscal muito significativo. E a gente precisa realmente fazer uma análise de cenário, que a lei agora é uma realidade, a gente já vem fazendo no Concerfaz há muito tempo, mas agora a lei é uma realidade, de como será o fechamento do exercício agora, sem contar a dificuldade que os próximos governantes que forem eleitos em 2023 terão, porque se mexeu no tributo mais importante do Estado, o qual tem vinculação constitucional. Vale lembrar que essa proposta ela é só por um período específico e não vai resolver o problema. Só que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é sempre super otimista, diz que o projeto que limita as alíquotas do ICMS vai ajudar a evitar novos reajustes de preços. O presidente disse, vamos reduzir os impostos, vamos simplificar e reduzir. Aprovamos ontem no Senado a redução do ICMS. Já tínhamos feito a redução dos IPIs. Quando você reduz os IPIs e o ICMS, você está dando uma margem de folga, mesmo que os custos subam, você tem uma margem de folga de gordura para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei, não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Já o relator dessa proposta, o senador Fernando Bezerra, disse que esse projeto, com aquele que prevê compensação para estados que zerarem a alíquota, vai impactar na redução de 76 centavos na bomba, ou seja, para você que é consumidor. Mas o líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prats, disse em entrevista hoje pela manhã ao Jornal da CBN que na prática essa medida não causa efeito e que na verdade deveria mexer no preço de paridade internacional. Ou seja, o Brasil acompanha a oscilação dos preços baseado no câmbio e também no valor do barril do petróleo. E o senador falou que esse efeito vai ser permanente nos estados. É uma medida que custa muito caro a todos nós. Nós não estamos falando aqui dos governadores em si, aqueles que estão lá hoje. Ele vai afetar a receita dos estados e municípios, que os municípios têm 25% disso, a futuro para sempre. Então não é uma medida circunstancial, emergencial, apenas as compensações até um certo ponto são, até o fim do ano, por isso que a gente chama de eleitoreiro o projeto, mas depois essas quedas acabam ficando permanentes. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda estima uma perda de arrecadação entre 83 a 100 bilhões de reais, com impacto nas áreas de saúde e educação. Isso porque tudo que é arrecadado de ICMS, 25% precisa ser destinado à educação, já 12% para a saúde e outros 25% é destinado aos municípios. No Judiciário, a Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que declare a extinção da pena imposta ao deputado Daniel Silveira. Você lembra dele? Ele é aquele aliado do presidente Jair Bolsonaro que foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e também teve a perda dos direitos políticos por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. E um dia depois dessa condenação, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto em que ele perdoou a pena imposta a Daniel Silveira.
E aí, depois, a defesa de Daniel Silveira acionou o Supremo e pediu que fossem reconhecidos os efeitos do perdão dado por Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso, enviou esses recursos da defesa para análise da PGR. E agora, em manifestação enviada ao Supremo, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse ser preciso reconhecer os efeitos desse indulto individual. No documento que foi enviado ao STF, Lindora Araújo disse que não é possível discutir, na ação penal que levou à condenação de Daniel Silveira, a validade desse decreto do indulto presidencial. Lindora argumentou ainda que a análise da constitucionalidade do ato do presidente Jair Bolsonaro deve ser feita nas ações específicas que questionam um decreto do perdão. Para a procuradora, somente uma decisão nessas ações sobre a constitucionalidade poderia impedir que se reconheça a extinção da pena de Daniel Silveira. Ainda no Judiciário, por unanimidade, os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça permitiram a 3 pessoas o plantio de maconha para fins medicinais. E essa decisão é inédita no tribunal. Os ministros analisaram hoje recursos de pacientes e familiares que fazem uso do medicamento e que queriam fazer o plantio sem que possam ser enquadradas na lei de drogas e, por consequência, ser punidas por isso. Então, na prática, a decisão autoriza que a conduta não seja enquadrada como crime e que o grupo não sofra responsabilização pelo poder público. Esse julgamento da 6ª Turma vale para os casos específicos dos 3 que entraram com essa ação, mas esse entendimento pode orientar decisões em processos em instâncias inferiores que discutem esse mesmo tema. Hoje, na sessão, o subprocurador-geral da República, José Marques, disse que a conduta de cultivar a cannabis para pacientes com doenças graves não pode ser considerada crime, já que é um estado de necessidade. O ministro Rogério Schietti, que é relator de um dos processos, disse que a questão envolve saúde pública e dignidade da pessoa humana. E ele criticou a forma da condução do tema por órgãos do Poder Executivo. E ele fez a seguinte observação, abre aspas: hoje ainda temos uma negativa do Estado brasileiro, quer pela Anvisa, quer pelo Ministério da Saúde, em regulamentar essa questão. Nos autos, transcrevemos decisões dos órgãos mencionados, Anvisa e Ministério da Saúde. A Anvisa transfere ao Ministério da Saúde essa responsabilidade. E o Ministério da Saúde se exime, dizendo que é da Anvisa. E assim, milhares de famílias brasileiras ficam à mercê da omissão e da inércia e desprezo estatal por algum que, repito, implica a saúde e bem-estar de muitos brasileiros. A maioria incapacitados de custear a importação dessa medicação. Fecha aspas. Trilha de eleições porque, aos poucos, os destinos de alguns pré-candidatos estão sendo desenhados. Ou não, porque pelo menos o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, anunciou hoje que ainda não decidiu se vai ser candidato nas eleições desse ano e que a esposa dele, a advogada Rosângela Moro, pode representá-lo nas urnas em outubro. Ele pelo Paraná e ela pelo estado de São Paulo. Olha, a gente sempre gosta de um suspense, né? Então vamos esperar as convenções para isso ser decidido. E claro, vai ser uma decisão minha, vai ser uma decisão também do União Brasil e principalmente da população paranaense. A gente quer ouvir o povo paranaense, eu quero circular pelo estado, para todas as cidades, juntamente aí com os demais componentes do União Brasil, para a gente ouvir os problemas das pessoas e de que forma, qual é a melhor forma para você contribuir para encontrar soluções para elas. Então acho que esse é o ponto fundamental, a gente fazer essa decisão a partir da opinião. Moro pode sair como deputado ou como senador. E o prazo para a definição dos partidos vence nas convenções entre o final de julho e o início de agosto.
E em um pronunciamento hoje em Curitiba, Moro disse que está feliz e radiante com o retorno dele ao Paraná e disse ter vínculo sim com São Paulo e com a população, apesar de discordar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que disse que não encontrou nenhum vínculo dele com o Estado. E como Moro não recorreu dessa decisão, esse caso está encerrado. Ele resolveu disputar algum cargo pelo Paraná. Mas Rosângela não foi alvo de investigação e segue agora com domicílio eleitoral vinculado a São Paulo. Enfim, voltando aqui ao pronunciamento de hoje, o ex-juiz Sérgio Moro disse que não deve entrar em conflito com o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, o Deltan Dallagnol. Isso caso os dois concorram ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Ele falou o seguinte: são várias vagas e há espaço. Para você que é de São Paulo, eu tenho uma atualização sobre a greve de ônibus. E após uma manhã tumultuada nessa terça-feira, o sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus entrou em um acordo com os empresários do setor e a greve foi encerrada. Isso segundo o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. A prefeitura liberou a verba para o subsídio e os empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo de 12,47% comece em maio e não em outubro. Depois, em nota, a Prefeitura de São Paulo informou por meio da SP Trans que a paralisação de linhas de ônibus municipais foi encerrada às 3h20 da tarde. E com isso, o atendimento nas 713 linhas paralisadas está sendo retomado de forma gradativa e deve ser normalizada até o fim do dia. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem ônibus. Segundo a SP Trans, que é o órgão que administra o transporte público em São Paulo, o sindicato não cumpriu a determinação da Justiça de manutenção de 80% da frota no horário de pico e que vai cobrar a autuação de R$50 mil de multa diária. Em coletiva, na manhã de hoje, o prefeito Ricardo Nunes considerou essa paralisação abusiva e disse que a gestão municipal já acionou a Justiça. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,52% aos 102.063 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,38% aos R$ 5,134. Já o euro terminou o dia negociado com uma valorização de 0,39% aos R$ 5,346. E hoje foi um dia agitado no mercado financeiro porque o governo federal, a Eletrobras e a B3 realizaram nesta terça-feira a cerimônia de capitalização da Eletrobras, que é a principal empresa do setor elétrico brasileiro. E na cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a operação foi complexa e mexe com todas as dimensões da sociedade. Segundo o CEO da Eletrobras, a expectativa é que a operação da capitalização seja concluída até o final de julho. E retomando esse assunto para você, a privatização dessa empresa foi concluída após a oferta pública de ações. O preço por ação na oferta da Eletrobras foi definido em R$ 42 e levantou um total de 29,29 bilhões de reais, segundo a companhia. E essa é a maior oferta de ações na Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, que aconteceu em 2010, em que movimentou 120 bilhões de reais. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. E eu vou embora com o grupo BTS porque temos uma emergência no mundo do K-pop. A banda anunciou que vai fazer uma pausa. Pois é, os membros do grupo deram essa notícia aos fãs hoje durante uma transmissão de um jantar comemorativo
que fazia parte da celebração dos 9 anos de carreira da banda. E durante essa transmissão eles falaram que era hora de fazer uma pausa prolongada e focar nos projetos solo. Então é com a música Dynamite que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais!